Muito bom dia para você que me ouve nesta hora, pastor Moisés Duarte, esse que vos fala, mercê de Deus, chegando até você com mensagem de vida, para junto refletirmos mais uma vez na inerrante palavra de Deus e hoje no seguinte tema: o que podemos aprender da Bíblia para enfrentar crises? Estamos vivendo em meio a uma pandemia há mais de um ano. Vieram de carona com ela outras crises, como a crise política, econômica, crise no meio de produção e assim por diante. Será que a Bíblia fala em crise? O que podemos aprender com a Bíblia em relação à crise? É curioso notar que no Novo Testamento a palavra grega crises traduz o conceito de julgamento ou juízo. Na expressão dia do juízo, que Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 15, e capítulo 11, os versos 22 e 24, o Novo Testamento grego traz dia da crises. A origem da palavra portuguesa crise se encontra exatamente no original grego. Em outras palavras, juízo em grego é crise. A crise seria um momento de perigo e ameaça de derrota e uma oportunidade de vitória e superação. Tempos de crise são tempos decisivos, nos quais ou se pode ir para a ruína ou para a vitória. Vamos nos debruçar sobre o ensino bíblico. Na ideia de crise, na verdade, dois elementos sempre estão presentes. Na crise, o futuro é incerto. Este é o primeiro elemento. Se pensamos na crise da pandemia, um dos aspectos mais nítidos que se viu foi o da incerteza sobre o futuro. O vírus é desconhecido, não se sabe como ele se desenvolve em cada pessoa, não se conhece um remédio que indiscutivelmente possa curar alguém dele. Sua multiplicação é muito rápida. Muitas pessoas morreram e morrem por causa da infecção. Esse é um dos elementos da crise, a incerteza quanto ao futuro. O segundo elemento da crise é o juízo. Quando a crise se apresenta, as pessoas começam a julgar e nunca se sabe, antes do julgamento, qual o resultado. Quem é o culpado pela crise da pandemia? Ao longo de um ano, já foram anotados muitos culpados. Já foi dito que o vírus é chinês, a culpa é dos chineses. Já foi dito que a culpa é dos políticos. Outros discutiram que o vírus veio do diabo, outros disseram que o vírus veio de Deus. Veja o tamanho da crise. Estamos diante do dia do juízo, do dia da crise. Como Deus resolve a crise? Ou como Deus julga? A raiz da palavra crise é a mesma das palavras critério e crítica. O critério de julgamento interfere no resultado do julgamento. Na palavra crítica encontramos a mesma situação. Crítica tem origem na mesma raiz de critério e crise. Muitas pessoas podem gostar de uma obra-prima sem que ela seja bela, a partir de critérios clássicos. Na Bíblia aprendemos que Deus tem um critério de juízo. Ele tem sua maneira de solucionar a crise. Seu critério é sua graça, sua bondade, seu amor para com a humanidade, como lemos no Salmo 25, verso 11, e livro do profeta Isaías, capítulo 48, do verso 9 ao verso 11. Deus, por seu critério, por amor, decide que vai nos julgar a partir de seu Filho Jesus Cristo. Quem crer em Jesus Cristo será salvo, nos diz a inerrante palavra. Quem crê em Cristo tem nova vida e pelos méritos de Jesus Cristo será salvo. Esta é a maneira divina de resolver as crises. Se não fosse pelos critérios especiais de juízo que Deus estabeleceu, todos seríamos condenados. As crises são maiores do que nós. Se algum ser humano tivesse o poder de resolver as crises, possivelmente elas não aconteceriam, mas as crises continuam acontecendo. Estudando a história, vemos várias epidemias e tantas outras situações de crise que a humanidade teve de enfrentar. Aprendemos também que a vida humana é muito frágil, por isso a humildade é um bom conselho bíblico para a vida. Somos seres limitados, frágeis, não há ninguém além de Deus que seja todo-poderoso. Então sejamos humildes diante das crises, reconhecendo nossos limites e nossas fragilidades. Nessa crise, já aprendemos que, apesar do grande valor da ciência, a ciência tem limite. Aprendemos também que
Os políticos não conseguem resolver nada ou quase nada. Aprendemos que, como cristão, também não temos poder para resolvê-la. Todos temos de nos humilhar diante da potente mão de Deus e pedir a sua ajuda. Deus deu até o seu Filho unigênito para nos salvar. Confiar em Deus é um bom remédio para enfrentar a crise. A fé em Deus é remédio contra a ansiedade e o medo, inclusive o medo da morte. A fé nos dá tranquilidade para continuar vivendo na certeza de que, nas mãos de Deus, sempre estamos bem. Confiemos em Deus. Façamos o que está ao nosso alcance, mas confiemos sempre em Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando estamos inseguros quanto ao futuro, quando temos medo de ser infectados ou de não achar saída para nossos problemas, podemos lembrar que Deus amou o mundo. Deus ama, então existe esperança. A Bíblia nos ensina que, confiando em Deus, podemos enfrentar o dia da crise. Então, depois de um ano de pandemia, quando tudo parece demorado para ser resolvido, lembremos que Deus nos ama, Ele nos ajuda, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da crise. Louvemos a Deus pelo seu amor em todo o tempo, especialmente nos dias da crise. Faremos como o salmista: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34, verso 1. Tenha um bom dia. Jesus Cristo o faça feliz. E nunca se esqueça, quem tem Jesus Cristo tem tudo.